É interessante que a gente continue falando sobre os fundamentos e lendo o texto do livro, porque muito do que está acontecendo lá vem acontecendo hoje, e uma outra coisa que é interessante é que muito do que acontecia naquela época representava um ataque às escrituras, para que a partir desse ataque às escrituras fosse atacado o evangelho e também a religião cristã. Os liberais, assim como muitos católicos, sabem que a Bíblia é a base que deve ser atacada para que o cristianismo seja destruído e controlado. A ideia de manipular a religião, ela está aí nesse pensamento, sabe? Os liberais daquela época queriam controlar a religião. Eles queriam uma religião que se parecesse mais com eles, ou seja, decaído, né? E para isso eles tinham que controlar a Bíblia. Quem controla a verdade controla as pessoas. Seria mais ou menos isso, né? E é interessante a gente ver que hoje em dia o movimento católico romano tenta controlar a Bíblia para controlar as pessoas, né? O movimento que é contrário ao sola escritura vem crescendo muito, né, no Brasil, e aqui no canal mesmo eu já vejo muitos comentários contrários ao sola escritura. Eu convido essa galera para ver o vídeo onde eu explico onde a Bíblia explica o sola escritura e eles não vão. Eles têm medo de entender a verdade, né? Mas esse movimento não para. E é interessante como eles se parecem com o movimento liberal combatido pelos protestantes no século XIX e hoje em dia também combatido pelo catolicismo, né? O próprio catolicismo persegue aquilo que ele mesmo acaba fazendo, né? É bem irrelevante, não é bem estranho isso acontecer. E aí é interessante que o livro Os Fundamentos vai perseguir essa ideia por muitos capítulos, a ideia de que a palavra de Deus é inspirada, de que a palavra de Deus é suficiente, que ela é a nossa regra de fé e prática. Eles vão fazer isso durante alguns capítulos, se não me engano, mais de 20 capítulos falando sobre isso, enquanto demonstram como os liberais daquela época atacavam o sola escritura e enquanto eles fazem a gente perceber que isso está acontecendo até hoje, né? Então, é por isso que é importante você ficar atento ao que está acontecendo com a Bíblia, porque é através desta ferramenta que o liberalismo vai tentar manipular a minha e a sua religião também, através da Bíblia Sagrada, né? Fazendo algumas coisas com a Bíblia Sagrada, né? Estou aqui no capítulo 4 do livro. Eu não vou ler todos os capítulos que tratam do sola escritura, porque são muitos, tá? São muitos capítulos. Ele vai falar primeiro sobre sola escritura, vários aspectos a respeito da briga que tinha naquela época, e depois ele vai falar sobre as outras doutrinas cristãs que também eram atacadas. Como eu disse, começa pela Bíblia, termina atacando as outras doutrinas. Como, por exemplo, a doutrina da salvação, a doutrina do inferno, a doutrina do céu, né? Tudo isso vem depois que a Bíblia é destruída. Aí eles colocam qualquer coisa no lugar, aquilo que eles querem, né? Aqui na introdução, eu quero ler para vocês os primeiros 3 parágrafos, tá? São textos pequenos, mas que vão trazer aí um pouco do problema que estava acontecendo. O capítulo 4 é um texto escrito pelo professor James Urr, né? E esse professor, ele era graduado na Universidade de Glasgow, lá no século XX, tá bom? Isso na Escócia, sua terra natal. Entre 1874 e 1891, ele foi ministro da Igreja Presbiteriana Unida de East Bank, em Harwich, eu acho que é assim que fala, né? Ele abandonou o pastorado para ser professor de História da Igreja na Faculdade Teológica Presbiteriana Unida. Então, ele era professor, era pastor, abandonou o pastorado para virar professor de História da Igreja, tá? É isso que ele fazia, então ele sabia muito bem o que ele estava falando. Ele vai começar introduzindo a ideia central da sua matéria. Há hoje, no meio da crítica, uma doutrina válida das Escrituras Sagradas para a igreja cristã e para o mundo? Ele está perguntando. Há hoje, no meio da crítica, uma doutrina válida sobre a Bíblia para a igreja e para o mundo? E se há, qual é essa doutrina? Esta é inquestionavelmente uma questão muito urgente em nossos tempos atuais, século XIX, XX, né?
Há um livro que podemos aceitar como repositório de uma verdadeira revelação de Deus e um guia infalível referente ao modo de vida e a nossos deveres para com Deus e para com o homem? Ele está trazendo uma pergunta que foi extraída de algum lugar, tá? Aqui não fala de onde ele extraiu, mas foi extraída de algum lugar. E aí ele vai continuar. Essa é uma questão de imensa importância para todos nós. 100 anos atrás, isso aqui é interessante, ele vai voltar no passado. 100 anos atrás, essa questão dificilmente precisaria ser respondida entre os cristãos, pois era universalmente admitido, algo inquestionável, que exista tal livro, a Bíblia. Então, veja bem, a grande polêmica dele é: existe mesmo a Bíblia? Como um vídeo que eu falei aqui, né? Eu gravei um vídeo aqui onde eu comentei sobre como os críticos textuais modernos estão tratando a Bíblia, né? De fato, a ideia deles é de que não existe a Bíblia e de que eles precisam fazer a Bíblia, eles precisam montar a Bíblia para que ela seja mais fiel ao original. Então, veja bem, eles estão falando: não existe uma Bíblia original, e o que existe está errado e nós precisamos acertar a Bíblia. Aí vem a pergunta: existe uma Bíblia ou essa Bíblia é montada pelos liberais? Entende? A pergunta já se auto-responde: não existe a Bíblia. Tá? É a mesma coisa do século XIX, XX, nós estamos vendo acontecer hoje em dia, muito mais aqui no Brasil, mas isso de forma geral no mundo todo. Agora, se você voltar no passado, será que essa era a questão? Antes, por exemplo, da editora trinitariana vir para o Brasil, né, e antes da sociedade bíblica que tinha no Brasil adotar o texto crítico, havia essa preocupação? Ou todos liam a Bíblia, que é inspirada por Deus? Então, veja, deixa eu falar para vocês como é que aconteceu a história da Bíblia, do texto crítico no Brasil, tá? Eu aprendi com o pessoal da Trinitariana, né, então eu posso falar para vocês sobre isso. Havia sociedade bíblica no Brasil, mas eles tinham a Bíblia, que era o texto recepto ainda, né? Era a Bíblia tradicional, todos os protestantes tinham, mas havia uma ideia de que eles queriam fazer uma Bíblia mais ampla e alcançasse mais pessoas, tá bom? Em qual sentido? No sentido de alcançar ao catolicismo também. Catolicismo, outras religiões, que fosse comum para todo mundo, entende? E aí, parte da sociedade bíblica discordou das modificações que viriam na Bíblia. E eu estou falando de qual Bíblia nessa época? Estou falando da ARA e da NVI, é quase da mesma época, tá? Nessa época, quando a ARA surgiu no Brasil, parte da equipe da Sociedade Bíblica saiu. E aí eles foram procurar ajuda com os britânicos, se não me engano, os ingleses, não lembro agora. E eles trouxeram o texto recepto, né, da King James. E desse texto eles fizeram a Almeida Corrigida Fiel. Entende? E aí permaneceu a ARA com texto crítico, a Sociedade Bíblica Trinitariana assumiu uma Bíblia, agora a CF. Por muito tempo a ARC também seguiu esse rumo, mas eles acabaram mudando depois, a ARC ficou com a Sociedade Bíblica do Brasil, né? Então foi por causa disso que houve essa divisão aqui no Brasil, e é daí que surge a ARA. Existem vídeos muito antigos, estou falando de 30 anos, né, de pastores explicando por que a ARA tem que ser rejeitada, né? Eles falam especificamente da ARA, mas isso serve para a NVI também. E muito mais no passado, né, os adventistas era que estudavam isso. Eles sabiam que os católicos tinham invadido a sociedade bíblica e tinham tentado modificar as bases. Essa é a teoria dos adventistas, e eles gravaram vídeos sobre isso. Existe muita coisa sobre os adventistas falando sobre essas bíblias, né? Me parece que hoje os adventistas acabaram assumindo, né, a Bíblia, o texto crítico, mas no passado eles não assumiam não, tá? Então aqui ele está falando a mesma questão nossa. Será que existe um texto sagrado, né? Do jeito que vocês estão tratando, parece que não. E aí ele vai continuar, mas agora uma mudança está ocorrendo. Não há nenhuma tentativa de disfarçar o fato de que vivemos em uma época em que, mesmo dentro da igreja, encontramos com frequência um sentimento de apreensão, de desconfiança
uma hesitação em confiar na Bíblia como autoridade e utilizá-la como arma de precisão, algo que ela já foi. Então veja que ele está falando que as pessoas na igreja, depois que surgiu essa ideia, elas começaram a desconfiar da Bíblia. Então isso já surtiu efeito desde o início, de afastar as pessoas da religião cristã. Porque se agora a gente sabe que essa Bíblia não é fiel, ou que ela está mal interpretada, por que eu estou dentro da igreja cristã, se a base dela é a Bíblia Sagrada, né, a protestante? Então isso trouxe efeitos colaterais de imediato, né? A gente está lá no início. Com uma correspondente ansiedade de encontrar uma base mais segura na autoridade eclesiástica externa ou em outros do que o próprio Cristo, ou quem sabe em uma consciência cristã em relação às Sagradas Escrituras, a base mais segura para a crença e a vida cristã. Às vezes, aceita-se a ideia de que o pensamento de uma autoridade externa a nós mesmos deva ser totalmente abandonado e que apenas o que pode ser aceito é o que traz sua autoridade para dentro de si pelo apelo que faz à razão ou a nosso ser espiritual. E aí repousa o juiz para todos nós do que é verdadeiro e do que é falso. Uma crítica àqueles intelectuais que acreditavam em teorias que vinham de fora da igreja, quando essas teorias faziam sentido para ele. Lembrando que fazer sentido e ser verdade são coisas diferentes. Não sei se você já parou para pensar. Uma mentira faz sentido até que você descubra a verdade. Mas você não pode negar que ela faça sentido. E é racional. Muitas mentiras no mundo são racionais. Mas isso até que você descubra a verdade. Então as pessoas estavam adotando pensamentos de pessoas de fora da igreja, como os liberais, né, os críticos ali daquela época, e estavam abandonando a ideia de dentro da igreja. Que ideia é essa? A autoridade da Bíblia, que era ensinada desde sempre, agora era deixada de lado porque pessoas de fora estavam dizendo que não tem autoridade. É muito estranho, né? É como o protestante, por exemplo, que começa a acreditar na divindade de Maria. É a mesma coisa, você está ouvindo uma coisa externa, né? É como o protestante começa a acreditar que a Bíblia foi criada, por exemplo, e que a igreja é superior à Bíblia. Olha só, isso faz parte de uma autoridade externa. Você está abandonando a sua base, aquilo que sempre foi ensinado desde sempre, para adotar um pensamento de fora. A mesma coisa estava acontecendo a respeito da doutrina da Bíblia, tá? E o último parágrafo... Deixa eu ver, esse é o último parágrafo que eu quero ler, vai falar o seguinte: a ideia da autoridade das Escrituras é uma concepção que repousa nas próprias Escrituras. A conclusão dele, né? Quem é que pode determinar que a Bíblia é ou não a palavra de Deus? Como no estudo que eu fiz sobre o Sola Escritura, né? Onde que está o Sola Escritura? Está na Bíblia. Como? Em toda a Bíblia, né? A mesma coisa sobre a autoridade. A ideia da autoridade das Escrituras é uma doutrina, vou mudar aqui, é uma doutrina que repousa nas próprias Escrituras. Essa crença nas Sagradas Escrituras foi aceita e agiu sobre a Igreja de Cristo desde o início. A própria Bíblia afirma ser um livro autorizado e um guia infalível para o verdadeiro conhecimento de Deus e do caminho da salvação. Aonde fala isso, Devaí? Nos evangelhos, né, nas cartas, os profetas, os salmos, todos eles falam das escrituras, tá? Essa perspectiva está implícita em cada referência feita à Bíblia, desde o seu surgimento por Cristo e por seus apóstolos. Penso eu, desnecessário argumentar que o Novo Testamento, a obra dos apóstolos e dos pais apostólicos, não está em um nível mais baixo de inspiração e autoridade do que o Antigo Testamento. Então, tinha essa ideia, né? Nesse sentido, como um corpo de escritos de autoridade divina, os livros do Antigo Testamento foram aceitos pelos apóstolos e pela igreja na era pós-apostólica. Então é importante a gente lembrar disso, né? Quem é que diz que a Bíblia tem autoridade? A própria Bíblia. Tá?
O vídeo que eu faço sobre o Sola Escritura vai te ajudar a entender como isso acontece dentro da Bíblia. Depois vai lá e assiste. Tem outro ponto que eu quero tratar aqui com vocês. Eu estou batendo no fio, que estou com medo de desligar o microfone. O outro ponto é a estrutura da Bíblia, né? Deixa eu só acertar aqui. É mais um capítulo dele. Isso aqui a gente já falou muito sobre isso aqui. A estrutura da Bíblia aqui, ó. Eu quero ler o primeiro e o segundo parágrafo. Primeiro ele vai falar aqui, ó. Há uma doutrina válida para a igreja cristã hoje. A mesma coisa que a gente já falou ali em cima. Ele vai continuar falando sobre isso. Mas aqui o primeiro e o segundo parágrafo vai mostrar como é que os liberais faziam isso. Eles tentavam reduzir a influência desmanchando a estrutura da Bíblia. O que é a estrutura, né? Vou falar daqui a pouco com vocês. Mas a leitura atenta da Bíblia demonstra que a estrutura da Bíblia é perfeita. E aí a própria Bíblia se defende, né? Deus usa a Bíblia para se defender em relação à sua palavra. Ele vai falar, ó, estrutura da Bíblia. Primeiramente, quanto à estrutura da Bíblia, faz-se necessário uma ideia mais positiva dessa doutrina do que a que atualmente prevalece. Ao tomar muita coisa da crítica dos liberais naquela época, você vê a Bíblia sendo desintegrada de muitas maneiras. E tudo que parece estrutura desmorona-se. Dizem para você, por exemplo, que os livros de Moisés são formados por muitos documentos que são muito mais tardios na origem e não possuem valor histórico. Por que não possuem valor histórico? Porque não foi Moisés que escreveu. Entendeu? E a estrutura do livro de Moisés, ela foi criada durante séculos no Antigo Testamento. Então, por isso, ela não reflete a palavra de Deus. É assim que eles falavam naquela época e é assim que muita gente pensa até hoje, tá? Isso aqui continua sendo falado em muitas universidades aí, com o MEC, né, o selo do MEC, muitas faculdades teológicas aprovam essa ideia. Dizem para você, então já li isso aqui, dizem para você que as leis que contém no Antigo Testamento são também, na maior parte, de origem um tanto posterior e que, principalmente, as leis levíticas são de construção pós-exílio. Ou seja, como se depois que o povo voltou para a Terra Prometida, do exílio babilônico e tudo mais, eles começassem a escrever a Bíblia. É isso que eles falam, tá? Já ouvi mesmo falando sobre isso. Que a lei não foi dada por Moisés. Os escribas inventaram uma história de como a lei foi dada a Moisés, mas na verdade foram eles que criaram as leis. Essa é a heresia que os críticos falam. Até hoje fala isso aqui, tá? Elas eram desconhecidas quando os filhos de Israel foram levados ao cativeiro, por exemplo. E eu ouvi isso dentro da Universidade Unida, pelo professor de teologia do Antigo Testamento, tá? Ele disse isso, que as leis foram criadas no retorno do exílio, que elas não existiam antes. O professor da Faculdade Unida aqui de Vitória ensinava assim na minha época, e é óbvio, eu não acreditava nele, eu sabia que ele era um liberal, por isso que eu saí daquela faculdade até, mas quantas pessoas passaram de lá para cá? Eu fiz isso em 2015, né? Então muita gente saiu de lá desacreditando da palavra de Deus. O uso do templo talvez seja incorporado à lei levítica, mas a maioria do conteúdo daquela lei levítica era inteiramente desconhecido, uma invenção de sacerdotes e escribas no período pós-exílio. Elas foram moldadas, trazidas perante a comunidade judaica que retornara da Babilônia e aceita por uma comunidade como a lei da vida. Assim, você tem a história da Bíblia virada de cabeça para baixo e as coisas tomam uma nova perspectiva. Olha aí, o termo nova perspectiva. Devo então, em consideração à crítica, aceitar tais teorias e abandonar a estrutura que a Bíblia mesmo apresenta, ou seja, o texto que ela apresenta? Vocês vão lembrar que no primeiro vídeo eu falei que os liberais não acreditam em Deus, nem que Deus preserva a sua palavra, nem que ele sustenta a sua palavra. Os liberais do antigo, do século XIX e agora são ateus. Esses caras que ficam falando que a Bíblia tem que ser mudada, que tem que atualizar, que tem que modificar, eles não acreditam que Deus preservou a sua palavra e que ele capacitou pessoas para reescrever a sua palavra ao longo dos séculos, né? Eles não acreditam que Deus faz essas coisas. É como se eles não acreditassem que Deus existe, né?
Porque se ele existe, ele não está preocupado com a sua palavra. Tanto é que os críticos têm que tomar partido disso, eles têm que fazer o que Deus não está fazendo. Então eles agem dessa forma. Ele está perguntando, eu devo, em consideração à crítica, aceitar essas teorias? Ao tomar a Bíblia como ela está, encontro, e isso sem qualquer aprendizado crítico particular que você possa encontrar por aí, eu encontro o que parece ser evidência de uma estrutura interna definida, uma parte ajustando-se à outra e conduzindo a uma terceira, formando uma unidade do todo da Bíblia. A Bíblia possui inegavelmente uma estrutura na forma como ela se apresenta. Ela é distinta dos escritos do Alcorão, do budismo, do hinduísmo, tá? E ela é muito diferente mesmo. Você percebe na linguagem desses textos que eles são totalmente inventados. São completamente diferentes da Bíblia Sagrada, tá? Ele está falando sobre isso. Olha, se a Bíblia tivesse sido criada por homens, ela seria mais parecida com o Alcorão, com os textos do budismo, do hinduísmo. E o que acontece? Às vezes um texto desses caras se contradiz, algo que a Bíblia não faz. Ela é perfeita do início ao fim. A Bíblia possui inegavelmente uma estrutura, tá? Apenas por esse fato é diferente de todos os outros livros, pois é a personificação de um grande plano, de um esquema ou de um propósito da graça divina que se estende desde o início dos tempos através das eras e dispensações sucessivas até chegar ao seu ápice em Jesus Cristo e no derramado Espírito em Pentecostes. A história da Bíblia é a história do desenvolvimento do propósito redentor de Deus. As promessas da Bíblia marcam os estágios do seu progresso e da sua esperança. Os pactos da Bíblia permanecem diante de nós para o seu desdobramento. Você começa em Gênesis, que estabelece os fundamentos e conduz ao livro de Êxodo. E ao livro de Êxodo, por sua vez, com uma introdução às leis dadas, conduz ao livro que se segue. Deuteronômio retoma a história das rebeliões e das leis dadas ao povo e conduz à conquista. Eu não preciso seguir os desdobramentos posteriores que passam pela monarquia e pela profecia e por tudo mais, mas você poderá encontrá-los reunidos e cumpridos no Novo Testamento. A Bíblia, como a temos, encerra-se nos Evangelhos, nas Epístolas e no Apocalipse, cumprindo todas as concepções do Antigo Testamento. Ali o círculo se completa com o novo céu e a nova terra onde habitará a justiça. Isso aqui é muito legal para vocês perceberem. Você tem um livro, você tem a Bíblia Sagrada, começando com a criação, e aí você tem a queda, e aí você tem a história da redenção, e você tem de novo a criação em Apocalipse. Gênesis e Apocalipse, é isso, tá? Apesar das promessas estarem ali na história da redenção, elas se cumprem em Gênesis. Então é como se a Bíblia fizesse, deixa eu ver se vai aparecer aqui, ó, uma linha assim, ela tá no topo, aí ela cai, ela vai, ela sobe e termina em Apocalipse, como se fosse uma continuidade de Gênesis, entende? Então olha só, Deus criou os céus e a terra, o jardim, colocou o homem lá, algo deu errado, e lá no final ele vai prosseguir com o seu plano que começou lá no Éden, entende? Então essa estrutura da Bíblia demonstra que ela não foi criada por homens, mas que ela é divinamente inspirada. E foi Deus quem moldou a escritura desta forma e do jeito que ela tem que ser, tá? Então isso demonstra que ela é literalmente a palavra de Deus, ainda que Deus tenha usado pessoas para escrevê-la, tá? Uma coisa não acaba com a outra, mas elas se encontram, tá bom? Para finalizar, a ideia aqui da incredulidade dessa crítica textual moderna e da passada, né? Aqui ele está falando basicamente do que a gente chamaria de crítica textual, por isso que eu estou citando eles, né? Ele vai tratar justamente sobre isso aí, né? A Bíblia, além de tudo, ela é a revelação sobrenatural. Não podemos esquecer que a Bíblia é a revelação especial de Deus.
Algo que às vezes os caras da NVI, da NVT, da ARA se esquecem, né? E eles estão ali personalizando a revelação sobrenatural, moldando a revelação sobrenatural do jeito que eles acham que tem que ser. Tudo que esse cara tá falando, que era dito naquela época, pessoal, era baseado em teorias. Veja bem, se hoje fosse mais científico do que no passado, não seria a mesma coisa. Então não é cientista do mesmo jeito que não era no passado, tá? A crítica textual nunca foi uma ciência, ela foi sempre uma concepção filosófica, uma concepção de ideias, de conceitos humanos, baseado naquilo que eu acho, tá? E não naquilo que é óbvio, naquilo que está na Bíblia. A revelação sobrenatural, com isso o autor escreve o seguinte: eu penso que é um elemento essencial em uma doutrina válida das Escrituras, na verdade, o âmago da questão, né, o principal da questão, que ela contenha um relato de uma revelação que é sobrenatural. E que é isso que a Bíblia afirma ser. Não o desenvolvimento de pensamentos do homem acerca de Deus, e não o que esse ou aquele homem pensa sobre Deus, como eles formaram a ideia sobre Jeová, que originalmente era o Deus das tempestades no Sinai, e como eles produziram esse grande Deus universal dos profetas. Eu li meio errado aqui, que eu fui passando a tela, né? Mas o que ele está falando? A Bíblia não é um ajuntado de conceitos acerca de Deus. Ela não é sobre como o homem criou Deus, ou sobre como ele foi formando a ideia de Jeová, entende? A Bíblia não é sobre como Deus deixou de ser o Deus da tempestade e se tornou o Deus da graça, como os liberais falam. Isso é uma coisa que eu ouvi na faculdade também, unida liberal, tá? Que Deus, na realidade, o nome de Deus, era a divindade era associado a uma montanha. Eles olhavam para a montanha, a palavra Deus dos montes, né? Não é que era uma manifestação, era que a manifestação de Deus se dava numa montanha por causa do vento, disseram para mim, né? O vento descia pela montanha, eles consideravam aquilo eu até esqueci a palavra. Eles consideravam aquilo uma manifestação de Deus, por isso falavam Deus dos montes. É assim que os liberais ensinam sobre a formação de Deus, entende? E ele está falando, a Bíblia não é sobre isso. A Bíblia não fala sobre isso. E é muito óbvio que a Bíblia não fale sobre isso, porque de fato ela não está falando sobre isso. De fato, a Bíblia não fala que Deus ele se manifestava no monte e que só depois as pessoas começaram a ver ele na terra. Não. Deus se manifesta no Sinai, mas antes ele se manifesta de várias formas. Então nada não começa no Sinai, como eles falam, né? O Deus dos relâmpagos e nada disso. Isso é tudo besteira criado pelos liberais daquela época que até hoje acontece, tá bom? Se essa afirmação referente à revelação sobrenatural de Deus fracassar, a Bíblia fracassa, pois está fundamentada nela no início ao fim. Tá? Deixa eu ver aqui. É isso aí. Ah, tá. Se a afirmação sobre Deus ali que os liberais criam é realmente a verdade, ela vai fracassar. Se ela fracassa, a Bíblia fracassa. E se a Bíblia fracassa, a religião fracassa também. Tá? Hoje, é importante que o tratamento do nosso pensamento moderno faça companhia à Bíblia, ou seja, é importante dar um passo para trás, né? Estou bem e completamente cônscio que muitos dos nossos amigos que aceitam essas teorias críticas mais recentes afirmam crer tanto quanto todos os que proclamam sua fé, como eu também, na divina revelação e em Jesus Cristo e em tudo que se relaciona a ele. Alegro-me com esse fato e creio que eles estão seguros em dizer que isso existe na religião de Israel, algo que não se pode apagar nem tampouco explicar, a não ser pela revelação divina. No entanto, o que eu sustento é que essa teoria da religião da Bíblia, sobre a qual se tem falado, os exemplos que eu citei, né, é que esta... Cadê?
tem falado, e que chegou a ser conhecida particularmente como a visão crítica, possui uma origem bastante diferente em homens que não acreditam na revelação sobrenatural de Deus na Bíblia. Por exemplo, essa escola como um todo, né, como uma escola difundida, sustenta a posição fundamental. A posição de seus adeptos reivindicam ser oriunda do pensamento moderno, de que os milagres não aconteceram e não podem acontecer, tomando por base que eles são impossíveis. Seus seguidores, portanto, devem excluir tudo que se assemelhe ao sobrenatural para fora do relato bíblico. Jamais pude compreender como essa posição é sustentável para uma pessoa que crê no Deus pessoal, vivo, que realmente ama suas criaturas e tem o desejo sincero de abençoá-las. Quem ousa afirmar que o poder e a vontade de Deus, como devemos crer que Deus seja, né, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pode ser totalmente explicado pela criação natural? Quem pode crer que não há coisas mais elevadas a ser obtidas da providência de Deus do que pode ser alcançada por meio da lei natural? A lei naturalista nega a revelação espiritual, tá? Quem se aventura a declarar que não há em tal ser a capacidade de revelar-se em palavras e em atos além da natureza? Além da revelação natural, que é pela natureza, né? Tipo assim, Deus ele se manifesta pelo vento, né, pela montanha, mas ele não pode se manifestar pela palavra, entende? Isso aí é invenção da igreja e tudo mais, é isso que eles estavam falando. Se há um dogmatismo no mundo, esse é aquele do homem que proclama limitar o autor do universo por esse limite finito. Às vezes, dizem-nos que ver a Deus no natural é uma coisa mais sublime do que vê-lo em algo que transcende o natural. Que é mais sublime ver Deus na obra regularmente ordenada da natureza do que supor que ali sempre houve alguma coisa transcendente que opera natural e ordenadamente. Contudo, a questão é, será que essa operação natural não tem seus limites? Não há algo que a natureza e as operações naturais não podem alcançar, não podem fazer para o homem, mas que precisamos que sejam feitas por nós? Precisamos amarrar Deus de tal maneira que ele não possa entrar em comunhão com o homem, ou seja, de forma que haja o refrear da graça sobrenatural, da revelação e da salvação? Devemos negar que ele tenha feito isso? Essa é, na verdade, a linha divisória entre as diferentes teorias, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. A revelação certamente deve ser inteiramente admitida se o homem está tentando atingir o claro conhecimento necessário de Deus. E essa questão é um fato. Deus tem se revelado? Creio que seja uma parte essencial da resposta. A verdadeira doutrina das Escrituras dizer, sim, Deus assim tem se revelado. E a Bíblia é o relato disso do início ao fim. Fica ainda a questão, né? Como é que nós podemos ter provas da existência de Deus se ele não pode ser revelado pela Bíblia? De onde vem o naturalismo aí, a ideia de que só pela revelação natural, né? Não é naturalismo, né? Eu usei o termo errado. A ideia da revelação natural, ela não pode ser superior à Bíblia, porque sem descobrirmos a Bíblia, não descobriríamos a revelação natural. Porque a revelação natural é ensinada pelas Escrituras, entende? Os céus proclamam a glória de Deus. Então, o povo daquela época estava ensinando que a Bíblia não podia conter essa revelação especial, né, que Deus se manifestava pela natureza apenas, e aí o autor se pergunta, vocês têm fé com base em quê? Porque vocês não aprenderiam sobre Deus vendo as árvores e o vento, né, a não ser que ele falasse com vocês, como ele fez pelas Escrituras. Então a Bíblia acaba contrariando aqueles que acreditam na revelação natural apenas, né? A revelação natural, pessoal, é a ideia, já falamos sobre isso aqui no canal, tem um monte de vídeo sobre isso aqui, né? A revelação natural é a ideia de que o cosmos, a criação inteira revela que existe um Deus, mas a revelação natural não fala sobre Jesus.
Ela não fala sobre o pecado, apesar de que ela pode ser, a ideia do pecado pode ser derivada da observação da natureza, né? Basta observar os rios, a violência e tudo mais, mas a revelação natural, ela não está comunicando a verdade de que você tem que se arrepender e crer em Jesus, por exemplo. Então, Deus, se ele de fato quer salvar alguém, ele tem que falar com a gente sobre isso. E ele fez isso pela Bíblia Sagrada. Agora, se não existe Bíblia, Deus não falou. E se Deus não falou, nós não sabemos de nada sobre Deus. E aí entra naquela ideia do agnosticismo, né? Essa ideia da crítica textual vai terminar no agnosticismo. A Bíblia não contém, não é a palavra de Deus, logo eu não tenho nada sobre Deus. A natureza é limitada, logo Deus não se revela. E se Deus não se revela, talvez Deus não exista. Esse é o caminho final desta teoria criada na crítica moderna lá do século XIX, que evoluiu até chegar até aqui. Entenderam? Caramba, quanta coisa, né? Se vê o vídeo de novo aí se você não entendeu. Vê o vídeo de novo e fique com Deus. E eu vou preparar o próximo vídeo pra gente. Daqui a 2 semanas eu volto aqui. E aí a gente vai pegar mais agora as doutrinas que eram distorcidas naquela época, tá? Se não me engano, a gente vai começar a falar sobre Jesus, beleza? Fiquem novamente com Deus. Até mais. Tchau, tchau.